Você já sentiu que suas orações não passam do teto? Que está falando, mas parece que nada acontece? Talvez você esteja cometendo os mesmos erros que tantas pessoas fazem sem perceber. Erros que Jesus já apontava há mais de 2000 anos. E sabe o que é mais curioso? Muita gente acredita que está orando da forma certa, mas na verdade está sabotando sua própria conexão com Deus. É como tentar ligar para alguém com o número errado. O esforço está lá, mas a comunicação simplesmente não acontece. A boa notícia? Esses erros são simples de corrigir, e quando você entende o que está por trás deles, tudo muda. A oração deixa de ser um ritual vazio e se transforma em uma experiência viva, poderosa e transformadora. Você verá portas se abrindo, situações sendo transformadas e uma paz que vai além do entendimento tomando conta do seu coração. Mas cuidado! Corrigir esses erros não é sobre complicar sua vida, e sim sobre simplificar sua comunhão com Deus. Quer saber quais são esses dois erros e como evitá-los? Você está prestes a descobrir. A oração é um momento íntimo entre você e Deus, e transformá-la em um palco para impressionar os outros é um erro perigoso. Jesus, em sua sabedoria, advertiu contra isso ao dizer que não devemos orar como os hipócritas, que amam se exibir em público. A verdadeira oração nasce da sinceridade e da humildade, como uma conversa autêntica entre você e o Criador. Pense nisso. Quando você está falando com um amigo próximo, você tenta impressioná-lo ou simplesmente é você mesmo? Com Deus é a mesma coisa. Autenticidade é essencial. Seja honesto, você já presenciou pessoas que usam a oração como uma ferramenta de autopromoção? Pode até parecer nobre, mas no fundo, essa prática é vazia, desconectada do verdadeiro propósito da oração. Um exemplo prático de evitar isso é criar um espaço reservado para orar. Escolha um lugar em casa onde você se sinta à vontade e longe de distrações. Assim, você pode se concentrar em conversar com Deus sem se preocupar com a opinião alheia. A hipocrisia na oração rouba a sua essência. Ao invés de focar em como você parece, foque no que você está dizendo e no que sente. Um coração humilde toca mais o céu do que 1000 palavras ditas para impressionar. E, se a ideia de orar em público te incomoda, comece aos poucos. Ore em voz baixa e, se for necessário, diga apenas o essencial. Mas lembre-se, o que Deus vê não são as palavras que saem da sua boca, mas o coração por trás delas. Aliás, há um outro ponto importante que precisamos ajustar na nossa maneira de orar. A repetição sem propósito na oração é como falar ao vento. Palavras saem, mas nenhuma conexão verdadeira acontece. Deus não está atrás de discursos decorados ou frases automáticas. Ele valoriza a sinceridade, aquela conversa genuína em que você abre o coração. É como falar com alguém querido. Você não fica repetindo a mesma frase sem sentido, certo? Então, por que faria isso ao orar? Uma oração eficaz é aquela que nasce de um coração que realmente quer se comunicar. Imagine que você precisa de ajuda em algo importante, mas só repete, me ajuda, me ajuda, me ajuda, sem explicar o que está acontecendo. Como alguém poderia te entender? Do mesmo modo, Deus deseja ouvir sua voz com clareza e sinceridade. Um bom exemplo disso é substituir frases genéricas como abençoa minha vida por algo mais específico, como Senhor, me ajuda a encontrar sabedoria para lidar com meu trabalho hoje. É esse nível de intenção que transforma a oração em algo vivo e poderoso. Agora, isso não significa que você deva evitar repetir pedidos que vêm do fundo da alma. Há uma grande diferença entre uma repetição mecânica e um clamor insistente, como fez Ana, mãe de Samuel, em sua oração. A chave é: fale como quem acredita que está sendo ouvido. Deus conhece o seu coração, e o que Ele espera é que você ore com intenção e compreensão genuína.
Mas e se a oração não tiver horário nem lugar fixo? Isso nos leva a um ponto essencial. Orar não é apenas um momento separado do dia, mas um estilo de vida. É como respirar. Você faz sem parar, sem pensar muito, porque é essencial. A Bíblia nos ensina a orar sem cessar, o que significa levar a oração para além dos horários fixos e transformá-la em um diálogo constante com Deus. Imagine estar no trânsito, no trabalho ou até lavando a louça e simplesmente abrir o coração dizendo: Senhor, obrigado por mais um dia, ou Deus, me ajuda a resolver essa situação. São essas pequenas interações que fortalecem sua conexão. Muita gente acha que oração só acontece em um lugar especial ou com palavras sofisticadas, mas isso não é verdade. Pense em Daniel, que orava 3 vezes ao dia, não importava onde estivesse. Você pode fazer algo parecido. Reserve intervalos no seu dia para uma conversa rápida com Deus. Não precisa ser longo. Às vezes Senhor, guia meus passos agora, já é suficiente para realinhar o coração e renovar as forças. Orar continuamente é uma forma de lembrar que Deus está com você em tudo. Ele não está apenas no templo ou em momentos de silêncio, mas também nos lugares mais caóticos do seu dia. A ideia é simples, que cada ação sua seja acompanhada por uma breve oração, como um sussurro de fé e gratidão. Mas, para guiar esse estilo de vida de oração, nada melhor do que aprender com o próprio modelo que Jesus nos deixou. A oração do Pai Nosso não é apenas um conjunto de palavras bonitas para decorar, mas um verdadeiro mapa para estruturar sua conversa com Deus. Ela começa reconhecendo quem Deus é. Pai nosso que estás nos céus, e nos ensina a colocar as prioridades divinas acima das nossas, pedindo que a vontade dele seja feita. Já pensou como isso muda a perspectiva? Antes de listar suas necessidades, você entrega o controle nas mãos de Deus. É um lembrete de que ele sabe o que é melhor. Esse modelo também nos ensina a confiar na provisão diária. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Aqui, vemos que Deus quer que confiemos nele não só para necessidades espirituais, mas também para as físicas. Uma dica prática: ao orar, pergunte a si mesmo: o que eu realmente preciso hoje? Pode ser coragem para enfrentar um desafio, paciência para lidar com as crianças ou até força para superar uma dificuldade financeira. Deus quer ouvir suas necessidades, sejam elas grandes ou pequenas. Outro ponto poderoso é o foco no perdão. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. É aqui que a oração se torna um ato transformador, não apenas entre você e Deus, mas também nas suas relações com outras pessoas. Praticar o perdão enquanto ora traz leveza ao coração e restaura conexões quebradas. Então, da próxima vez que orar o Pai Nosso, use-o como uma conversa, não como uma recitação. Afinal, há exemplos reais de orações assim que mudaram histórias. A Bíblia está repleta de exemplos que mostram o poder da oração feita com fé e sinceridade. Pense na história de Ana, que derramou sua alma diante de Deus, pedindo um filho. Ela não usou palavras elaboradas ou repetitivas. Sua oração foi um clamor genuíno. Deus ouviu, e Samuel nasceu, tornando-se um dos maiores profetas de Israel. Isso nos ensina que a oração eficaz não depende de frases bonitas, mas de um coração que confia plenamente no Senhor. Você já experimentou falar com Deus dessa forma? É libertador. Outro exemplo marcante é o do rei Ezequias. Quando recebeu a notícia de que morreria, ele virou o rosto para a parede e orou, com lágrimas e fé. Deus não apenas ouviu sua oração, como acrescentou 15 anos à sua vida. Isso mostra que, mesmo diante de situações aparentemente impossíveis, a oração tem o poder de reverter diagnósticos e mudar destinos. Então, se você está enfrentando algo que parece inalcançável, lembre-se,
O poder da oração pode abrir caminhos onde não há saída visível. Essas histórias mostram que orar corretamente é fundamental. Não se trata de convencer Deus com a quantidade de palavras, mas de tocar o coração dele com a sua sinceridade. Faça um teste. Reserve um momento hoje para orar como Ana ou Ezequias, com fé, vulnerabilidade e sem medo de expor o que você sente. E se você acha que não sabe como começar, não se preocupe. A jornada da oração é algo que podemos aprender e aperfeiçoar juntos. Agora que você descobriu como evitar esses erros e transformar sua oração em uma ferramenta poderosa, a pergunta que fica é: o que está te impedindo de começar? Será que ainda é o medo de fazer errado ou a dúvida se Deus realmente te ouve? A resposta está aí. Basta dar o primeiro passo, com sinceridade e fé. Lembre-se, a oração não é sobre perfeição, mas sobre conexão. Quanto mais você praticar, mais natural ela se tornará e mais resultados você verá. Então, que tal fazer uma pausa agora mesmo e colocar em prática o que aprendeu? Reserve um momento para orar com sinceridade, sem máscaras ou fórmulas prontas. Você ficará surpreso com a paz e a clareza que isso traz. E não se esqueça, a consistência é o segredo. Pequenas orações ao longo do dia têm um impacto poderoso na sua vida espiritual. Por fim, quero te fazer um convite especial. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim, você continuará aprendendo mais sobre como orar corretamente e experimentar o poder da oração na sua vida. Que tal começar hoje mesmo essa jornada de transformação? Deixe seu comentário aqui e compartilhe como a oração já fez a diferença para você. Ou como você pretende mudar daqui para frente. Eu quero saber a sua história.